No princípio, quando o mundo ainda era um borrão de potencialidade, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele era o hálito divino, o sopro que trouxe vida ao vazio. No coração das Escrituras, ele é revelado como uma presença ativa desde os primórdios da criação. Ao longo das passagens bíblicas, o Espírito Santo é retratado como o guia silencioso, o consolador divino que caminha ao lado da humanidade em sua jornada tumultuosa. Nos Salmos, ele é comparado a uma pomba, símbolo de pureza e paz, que repousa sobre o ungido do Senhor. O Espírito Santo segue sendo a figura central na tradição cristã, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, junto com Deus Pai e Deus Filho. Na Bíblia, o Espírito Santo é frequentemente descrito como uma presença divina que guia, consola e fortalece os crentes. No Antigo Testamento, o Espírito capacitava profetas a proclamarem as palavras de Deus. Ele se manifestava na sabedoria de Salomão, na destreza de Bezalel para a construção do tabernáculo e na coragem dos juízes que lideravam Israel. Nos ensinamentos de Jesus, ele revelou que o Espírito seria o Consolador, o professor interior que guiaria os crentes na verdade. Na última ceia, ele prometeu o Espírito como um presente vital, uma presença consoladora em meio à futura ausência física de Jesus. O Espírito Santo, em Pentecostes, desceu como um vento impetuoso e línguas de fogo sobre os discípulos, capacitando-os a proclamar as maravilhas de Deus em diferentes línguas. Foi o início de uma nova era, onde o Espírito habita nos corações daqueles que creem, selando-os como propriedade divina. Ao longo das epístolas, o Espírito é descrito como aquele que santifica, capacita para o serviço, concede dons espirituais e intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Ele é a garantia da herança celestial, o selo que marca a redenção dos filhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo é mais do que uma força cósmica. Ele é a presença ativa de Deus na vida daqueles que o buscam, guiando, consolando, capacitando e revelando a plenitude do amor divino. Ele é a promessa cumprida, o elo eterno que une o divino ao humano, testemunhando a obra redentora de Deus desde o princípio até a eternidade. Numa época onde as sombras do desconhecido se estendiam sobre a humanidade, João, o discípulo amado, foi levado a contemplar não apenas as revelações apocalípticas, mas também a presença transformadora do Espírito Santo. Enquanto estava na ilha de Patmos, cercado por visões cósmicas e profecias celestiais, João recordou as palavras de Jesus, proclamando a vinda de um Consolador. Essa promessa se manifestou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo, enchendo-os de poder e inspiração divina. João contemplava as visões escatológicas e percebia que o Espírito Santo não era apenas uma testemunha distante, mas uma presença ativa na vida dos crentes. Ele guiava, transformava, intercedia e assegurava a redenção final. O Espírito Santo é a promessa cumprida, a luz que brilha nas sombras do desconhecido, apontando para a consumação dos tempos e a glória eterna que aguarda aqueles que o seguem. O Espírito, descrito por Jesus como o guia para toda a verdade, tornou-se a força orientadora na jornada dos crentes. Ele revelava os mistérios divinos, testificava acerca de Jesus e iluminava as mentes para compreenderem as Escrituras. Paulo, ao escrever às igrejas, destacou que os crentes eram templos do Espírito Santo, uma presença constante que não apenas habitava neles, mas os transformava, capacitando-os a viver de acordo com os princípios divinos. Enquanto o mundo ao redor estava imerso nas sombras do desconhecido, o Espírito Santo era o intercessor nas fraquezas dos crentes. Ele, que conhecia os suspiros mais profundos do coração, intercedia por eles, tornando as orações um eco da vontade divina. Nas palavras de Paulo, o Espírito Santo também era o selo de Deus sobre os crentes, uma garantia divina. Ele era os primeiros frutos da herança futura e a penhor da redenção, antecipando a glória que seria revelada. Em meio às tribulações e perseguições, o Espírito Santo se revelava como o poder que capacita os crentes a permanecerem firmes. Sua presença é um farol nas trevas, uma fonte de força e consolo. O Espírito Santo é considerado o selo da promessa,
conforme mencionado nas Escrituras, e é visto como aquele que capacita os crentes a viverem uma vida conforme os princípios cristãos. Suas manifestações incluem dons espirituais, como sabedoria, discernimento, cura e línguas, conforme descrito nas epístolas do Novo Testamento. A doutrina da habitação do Espírito Santo destaca a presença contínua e ativa de Deus na vida daqueles que creem. Ao longo da história cristã, houve diferentes interpretações e ênfases teológicas sobre o papel do Espírito Santo, mas sua importância é universalmente reconhecida na fé cristã. O Espírito Santo é associado a diversas maravilhas e milagres ao longo da história cristã, refletindo a crença na atuação divina na vida dos crentes, como em Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, conforme narrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Isso resultou em línguas de fogo sobre eles e os capacitou a falar em diferentes idiomas, permitindo a disseminação do Evangelho de forma milagrosa. É possível encontrar nos Evangelhos relatos de Jesus realizando curas e milagres pelo poder do Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos também foram instrumentos para realizar curas extraordinárias, como a cura de enfermos e até mesmo ressurreições. O Espírito Santo concede diversos dons espirituais aos crentes, conforme mencionado nas epístolas do Novo Testamento. Esses dons incluem sabedoria, discernimento, profecia, cura, línguas e outros, destinados a edificar a comunidade cristã. É reconhecido como aquele que guia os crentes em sua jornada espiritual, oferecendo discernimento e revelação. Isso pode incluir orientação para tomar decisões importantes, compreensão das Escrituras e revelações pessoais. A habitação do Espírito Santo na vida daquele que crê é vista como um processo contínuo de transformação interior. Isso envolve a superação de fraquezas, desenvolvimento de virtudes e crescimento espiritual. Esses são apenas alguns exemplos, e as experiências variam entre diferentes tradições cristãs. No entanto, em muitos relatos, o Espírito Santo é reconhecido como a fonte de poder divino que opera maravilhas e milagres para a glória de Deus e o benefício da comunidade de fé. Imagine um cenário celestial, onde a Santíssima Trindade, o núcleo divino do cristianismo, se revela de maneira extraordinária. No epicentro desse mistério está o Espírito Santo. Numa aura de luz e transcendência, Deus Pai, o arquiteto do universo, irradia majestade e soberania. Ao seu lado, Jesus Cristo, o Filho eterno, emana compaixão e redenção. Nessa harmonia celeste, o Espírito Santo, como uma pomba resplandecente, paira sobre eles, representando a presença ativa e transformadora de Deus. E de maneira atemporal, o Pai, com amor incomensurável, envia o Espírito Santo ao mundo para consolar, guiar e fortalecer aqueles que o buscam. O Filho, em perfeita unidade, acolhe essa missão, reconhecendo a importância do Espírito na obra redentora. No drama celestial, o Espírito Santo se revela como o vínculo íntimo entre o Pai e o Filho, uma ligação invisível que transcende a compreensão humana. Sua presença é como um sopro divino, permeando a criação e renovando os corações daqueles que o acolhem. Ao longo da narrativa divina, o Espírito Santo desce como uma chama sobre os apóstolos no Pentecostes, capacitando-os a proclamar as boas novas em diversas línguas. Essa é uma expressão viva do Espírito, capacitando aqueles que o recebem. Cada interação da Santíssima Trindade revela a profundidade desse mistério, onde o Espírito Santo, muitas vezes descrito como o amor entre o Pai e o Filho, desempenha um papel vital na comunhão divina. Assim, a história da Santíssima Trindade se desenrola como um épico de amor, redenção e presença constante com o Espírito Santo como protagonista dessa narrativa celestial.